Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender a criar algumas funções. Neste módulo novo a gente vai replicar, criar funções nossas, para a gente aprender realmente como criar algumas funções, tá? Não tem segredo, é muito fácil. Basicamente o que você precisa é criar uma lógica. Então vamos lá. Primeira coisa, para criar uma função, eu preciso colocá-la como pública. E escrever public function e eu dar o nome dessa função. Eu vou dar como multi, tá? Porque a intenção dessa função é multiplicar. Então eu vou falar aqui que A, que é o primeiro parâmetro que ela vai receber, é integer. No caso, na verdade, não integer. Eu vou colocar como double, porque ela pode multiplicar com um número flutuante, com um número que contém casas decimais. B, as double também, que vai ser o número que vai multiplicar. Então, por exemplo, se eu receber no A 1 e aqui no B 2, vai multiplicar 1 vezes 2. É isso a intenção. E o retorno da minha função, ela também vai retornar double, tá? Então, eu já tenho aqui uma função. Este tipo de parâmetro que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, aqui eu estou definindo o tipo de variável que eu vou receber no primeiro parâmetro, no segundo, e aqui o tipo de retorno que eu vou ter na minha função. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora é criar outra variável chamada din. Aí eu vou colocar como resultado as, o que? Eu vou colocar double, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Resultado recebe A vezes B. E eu vou fazer a minha função multi, ela ter como retorno o próprio resultado que fez aqui em cima. Eu já tenho uma função própria criada. Olha que rápido, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, colocar os meus números, tá? Jogar uns números aleatórios aqui. Deixa eu pegar aqui uns números. Pronto. E eu pegar aqui e fazer assim, ó. Opa, soma não, né? Se eu pegar aqui multi, né? Eu multi aqui, multi o quê? Este vezes, por exemplo, 2, né? Olha lá, já funcionou. Eu posso arrastar que ele está multiplicando tudo por 2. Aqui eu coloquei que o segundo parâmetro, né? Este que é o primeiro parâmetro da função. Como assim o primeiro parâmetro da função? Vamos lá. Olha só. Este A aqui que ele está recebendo é este primeiro parâmetro que eu marquei aqui. Este aqui é o segundo. Sempre vai ser na ordem, viu, pessoal? Se eu colocasse um ponto e vírgula aqui, seria o terceiro parâmetro que existiria na minha função. Mas como não tem problema, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, multiplicando por 2, mas eu poderia selecionar uma célula aqui. Eu poderia, por exemplo, ter alguns números aqui, tá? E eu fazer o seguinte, ó, multi, eu fazer este aqui, ponto e vírgula, segundo parâmetro é esse, e dou um Enter. Então, ele está multiplicando este, por causa dos parâmetros que eu passei lá. Olha só que interessante. Eu posso também, pessoal, vamos criar um terceiro parâmetro aqui, ó. Esse terceiro parâmetro, ele vai ser uma string, tá? Então, eu vou ter aqui test as string. A gente já vai entender a intenção. Quando eu tenho uma string e o meu retorno ele vai existir uma string também, aqui, pessoal, no retorno da minha função tem que ser string também. Só que eu quero, pessoal, que esse parâmetro aqui ele seja um parâmetro opcional. E como que eu faço isso? Para que o parâmetro seja opcional, eu preciso colocar uma palavrinha antes da variável que eu estou definindo aqui, que é a seguinte: optional. Pronto. A partir disso, este parâmetro aqui, ele não precisa ser passado, tá? Mas se ele for passado, pessoal, ele pode ser usado aqui dentro. Então, olha só, o que eu quero com este parâmetro que vai ser passado é concatenar com o resultado. Por exemplo, então eu vou ter aqui o teste, que é essa variável que a pessoa vai passar aqui, concatenando com o resultado. Vou dar um espacinho aqui, porque vocês já vão ver o que vai acontecer. Então, olha só que interessante que vai ficar aqui. Só que tem um problema, está com um erro aqui já. Porque quando eu concateno um texto, tá, com um valor, por exemplo, inteiro ou doble, um número, o retorno disso não é mais doble, ele tem que ser string, tá? Então, o retorno ele vai ser string. Agora, olha só o que vai acontecer. Vamos tirar esses valores aqui, tá? E vamos multiplicar novamente, ó, vou multiplicar. Agora eu tenho este vezes esse. Vamos ver se vai funcionar? Funcionou. Mas vamos passar o terceiro parâmetro, ponto e vírgula. Resultado é... Ah lá, ó, o meu terceiro parâmetro funcionou. O meu terceiro parâmetro ele é para dar uma complementação
no resultado da multiplicação. Então, eu poderia aqui, por exemplo, só colocar um por exemplo, e ele iria apresentar para mim dessa forma. Então, viu, pessoal, como que é simples criar uma função? Então, aqui a gente complicou um pouquinho só, mas a gente já conseguiu ter um resultado legal. Então, pessoal, eu fico por aqui e até a próxima aula.